Eu apresento aqui para você as 4 equações de Maxwell do eletromagnetismo e eu quero mostrar para você como que nós fazemos, nós físicos, matematicamente para encontrar a velocidade da luz a partir dessas equações. Vai ser uma aula com uma matemática bem difícil, de nível superior, de curso de física universitário. Então, se você não entender, é porque a matemática realmente é muito avançada, mas você vai conseguir dormir tranquilamente com essa aula porque ela vai ser extremamente chata. O que eu tenho aqui para você, ó, das 4 equações de Maxwell? Basicamente, eu estou falando aqui, ó, que a variação de um campo magnético, o B significa campo magnético, gera um campo elétrico. O E representa um campo elétrico. Aqui também, ó, a variação de um campo elétrico gera um campo magnético. Ou seja, variação do campo elétrico gera campo magnético, variação do campo magnético gera campo elétrico. Mas isso aqui a gente vai conseguir encontrar uma equação de onda mexendo nessas equações. Você vai ver que interessante isso aqui. O que eu vou fazer primeiro? Aqui nessa equação 3, eu vou aplicar aqui uma coisa chamada rotacional dos dois lados dessa equação. O que eu vou fazer então? Eu vou aqui, olha só a equação 3. O rotacional é esse símbolo aqui, ó, com essa multiplicação, essa cruzinha. Então, o rotacional, aí agora usando aqui essa equação, o rotacional do campo elétrico vai ser igual a, vou colocar um rotacional aqui, igual ao rotacional de menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo, certo? Então, eu dei essa primeira roubada aqui, fazer essa primeira conversão. Apliquei rotacional dos dois lados dessa equação 3 aqui, beleza? Não alterei nada, né? Porque se eu apliquei uma coisa de um lado e a mesma coisa do outro, eu não alterei a equação. Então, tudo continua igual do jeito que estava. Mas existe uma coisa, uma propriedade que a gente chama assim, ó, quando você tem o rotacional do rotacional de um vetor, isso aqui, se você estuda lá cálculo vetorial mais a fundo na universidade, você vai lembrar que ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó, como sendo o divergente do gradiente do vetor, né, que você está tratando ali, menos o laplaciano, que é esse símbolo ali, do vetor que você está tratando. Ou seja, essa parte toda aqui pode ser substituída por toda essa coisa aqui. Isso aqui vem lá de cálculo vetorial em nível universitário que você estuda. Se eu substituir tudo isso aqui, tudo isso, na verdade, vai ser igual ao que está ali do lado direito, né? Ao rotacional de menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo, beleza? Até então, beleza. Eu estou dizendo para você que para essa parte eu posso fazer isso se você estuda cálculo vetorial um pouco mais a fundo, beleza? Fiz essa parte ali. Bom, mas eu quero que você veja uma coisa aqui, ó. Olha só. Aqui eu não tenho essa propriedade, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui não é igual a isso aqui? Ó, não é? Ó, igual. Isso aqui não está falando que o resultado é zero? Pô, tá falando que o resultado é zero, né, deles? Então, na verdade, toda essa parte aqui, ó, é igual a zero. Bom, se toda essa parte é igual a zero, então se eu fizer essa conta aqui, tudo isso aqui vai desaparecer, né? Vai dar o resultado final igual a zero. Então, na verdade, o que sobra é só essa parte aqui, certo? Então, vamos reescrever essa parte ali, ó. Então, menos o laplaciano do vetor que você está tratando, que é o campo elétrico, é igual ao rotacional de menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo, beleza? Essa parte aqui desapareceu porque tudo isso aqui é zero, tá vendo? Então desapareceu aquela parte ali, sobrou só o resto que estava lá. Beleza? Então nós temos agora ali que o rotacional vai ser igual a que o menos o laplaciano do campo elétrico é igual a todo esse trambolho ali, certo? Agora eu vou dar uma mexida aqui, ó. Como na verdade o rotacional
e a derivada são argumentos lineares, eu posso escrever, na verdade, dessa forma aqui, ó. O laplaciano eu vou deixar igual, só que agora do lado direito ali da igualdade, ó, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o menos para cá e vou fazer assim, ó, a derivada em relação ao tempo do rotacional do campo magnético. Tá vendo? Eu peguei essa derivada aqui e joguei para fora junto com o sinal de menos, e o rotacional foi para dentro junto com o B ali, que é o campo magnético. Então eu fico com essa primeira expressão aqui, beleza? Mas o que eu posso fazer aqui, ó? Tá vendo que agora aqui eu tenho o rotacional de B? Mas aqui o que para mim é o rotacional de B? Olha só, o rotacional de B é justamente essa quarta equação. O rotacional de B é igual a μ0, ε0, vezes a derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Então, o que eu posso fazer ali? No lugar do rotacional de B, eu vou substituir por todo esse trambolho aqui e já vamos finalizar nossa primeira parte da equação, que vai ficar o seguinte, ó, vai ficar menos o laplaciano do campo elétrico, certo? Agora vai ser o quê? Vai ser menos a derivada em relação ao tempo do que? Olha lá, μ0, ε0, que multiplica a derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Beleza? Denis, mas não dá para melhorar mais essa equação? Dá sim, ó. Tá vendo que aqui eu tenho uma derivada e aqui eu tenho outra derivada? Então, na verdade, é a derivada segunda, né? Eu derivo duas vezes ali. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo o laplaciano do campo elétrico é igual a menos, vou colocar ali na frente, ó, μ0, ε0, são aqui. Agora sim, a derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo, certo? São duas derivadas aqui, ó. Eu juntei elas, fica a derivada segunda. E aqui eu tenho uma primeira equação, certo? Uma primeira equação. Beleza, agora vamos dar uma pausa nela e vamos voltar aqui para a nossa equação 4. Na nossa equação 4, a gente vai tentar aplicar as mesmas ideias. Então, vamos apagar tudo que nós tínhamos aqui. E a gente vai aplicar a mesma ideia e a gente já vai agora conseguir chegar numa ideia para a velocidade da luz. Você vai ver que como essas ideias do Maxwell são impressionantes, porque você consegue tirar a velocidade da luz através dessas equações do eletromagnetismo. Talvez seja uma das primeiras vezes que você está vendo isso acontecer, né? Um professor derivando a velocidade da luz através das equações de Maxwell. Então vamos lá. Ó, depois eu vou voltar aqui. A gente chegou nessa equação aqui, ó, que eu estou apagando agora. Essa aqui é uma equação importante para a gente, eu já vou voltar para ela, tá? Agora a gente vai fazer a mesma ideia que a gente fez aqui, ó, que a gente tinha feito lá no começo, para a equação 4. Então, na verdade, o que a gente vai fazer, nós vamos aplicar lá de volta o rotacional dos dois lados dessa equação 4. Então, na verdade, vai ficar o rotacional do campo magnético, certo? É igual ao rotacional, que eu estou aplicando do outro lado também, de μ0, ε0, que multiplica a derivada em relação ao tempo do campo elétrico. Apliquei o rotacional dos dois lados aqui da equação 4, beleza? Aí fazendo todas aquelas contas de volta, ó, desse lado esquerdo aqui da equação, do sinal de igual, eu lembro lá, igual eu acabei de fazer, que na verdade tudo isso aqui é igual ao laplaciano, só que agora a gente está tratando do campo magnético, então é o laplaciano do campo magnético, né? Lá na outra equação tinha sido o laplaciano do campo elétrico. E agora o que sobra aqui? A mesma coisa, a gente vai aplicar as mesmas coisas aqui desse lado, ó, e daí a gente vai dar uma reorganizada aqui. Vamos colocar aqui, ó, μ0, ε0. Lembra lá? Eu coloquei o rotacional para dentro, ficou uma derivada, né? Então, na verdade, isso aqui é a derivada em relação ao tempo do rotacional do campo elétrico. Tá vendo? Ó?
Coloquei a derivada aqui para fora e coloquei esse rotacional lá para dentro do campo elétrico. Por que eu fiz isso? Para dar uma reorganizada para você conseguir enxergar uma coisa. Aqui eu tenho o rotacional do campo elétrico. E aqui eu tenho o rotacional do campo elétrico. E isso aqui é igual a menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo. Então eu vou arrumando as minhas equações para conseguir achar igualdades que eu já tinha aqui. Então, na verdade, tudo isso aqui é igual a menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo, certo? Então, na verdade, o que eu posso escrever aqui? Que menos o Laplaciano do campo magnético é igual a μ0, ε0, certo? Aí eu tenho aqui a derivada em relação ao tempo e dentro disso aqui, ó, do rotacional do campo elétrico, eu vou ter menos a derivada em relação ao tempo do campo magnético. Beleza? Mas lembra igual a gente fez no campo elétrico? Aqui eu tenho uma derivada, aqui eu tenho uma derivada. Então, na verdade, eu tenho uma derivada segunda. Então, o que eu tenho aqui é que menos o Laplaciano do campo magnético é igual a menos, estou jogando esse menos lá para frente, μ0 ε0. E agora eu vou ficar lá com a derivada segunda do campo magnético em relação ao tempo. Veja que agora temos essa bela equação aqui e tínhamos aquela outra bela equação que nós havíamos feito antes. Então, o que isso significa? Vamos tentar apagar tudo isso aqui de volta. E agora nós temos duas equações que a gente encontrou. Depois de aplicar lá o rotacional, fazer todas as contas. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Olha lá, vamos apagar tudo. Você vai ver que nós temos duas equações, ou seja, nós temos um sistema de equações que nós vamos poder trabalhar agora para encontrar a velocidade da luz. Você vai ficar impressionado com isso. Olha só, se você já não estiver dormindo, né? A primeira equação que a gente tinha conseguido lá no começo da aula era o quê? Que o Laplaciano do campo elétrico é igual a μ0 ε0. São constantes aqui, né? Constantes do vácuo, que depois você pode procurar os valores. É igual a multiplicado pela derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo. E aí agora nós acabamos de encontrar ali, segundos atrás, que o Laplaciano do campo magnético é a mesma coisa, é parecido. Só que agora, em vez de ser campo elétrico, é campo magnético. Então eu tenho a derivada segunda do campo magnético em relação ao tempo. Beleza? Eu tenho essas duas equações. É um sistema de equações que eu encontrei aqui, fazendo aquelas maracutaias matemáticas ali. Mas o que acontece? Na época que os cientistas encontraram essas equações, o Maxwell encontrou essas equações, ele já sabia uma coisa. Ele sabia que uma onda, ela tinha um tipo de equação muito característico matematicamente, que era a seguinte: aqui é uma equação de onda geral, pode ser uma onda sonora, tanto faz. Eles já sabiam que a equação de uma onda é mais ou menos assim, ó, olha a cara dela. F vai ser a função da onda, tá? Que depende do espaço e depende do tempo, é igual à derivada segunda dela em relação ao espaço, né, o eixo x. Isso é igual a 1 sobre a velocidade da onda ao quadrado, que multiplica a derivada segunda da mesma função de onda, agora em relação ao tempo. Isso aqui, essa equação aqui que eu estou mostrando para você de onda, eles já sabiam há muito tempo. Daí os caras foram trabalhando nas equações de Maxwell e chegaram nessas equações que nós chegamos aqui, ó, essas duas aqui. Daí o que eles fizeram? Eles deram uma olhada e pensaram, caramba, isso aqui está muito parecido com essa equação de onda. E se a gente trabalhar um pouquinho mais essa equação de onda, o que será que a gente consegue chegar? Eles sabiam também que o Laplaciano de qualquer função, se você estudar cálculo vetorial mais a fundo, o Laplaciano de qualquer vetor é igual à derivada segunda desse vetor, sei lá, numa posição x e t, em relação à posição. Bom,
se eles sabem que o laplaciano é igual a isso aqui, por exemplo, do campo elétrico, veja que agora eu tenho exatamente essa parte aqui, ó. Só que em vez de ser F, é E. E daí eles pensaram, caramba, a gente mexeu nas equações de Maxwell e acabamos chegando numa equação de onda. Sim, eles acabaram de descobrir que, na verdade, existe uma coisa chamada campo eletromagnético, que é uma onda eletromagnética. É uma onda que tem campo elétrico e campo magnético associado a ela ao mesmo tempo. Os caras olharam e pensaram, caramba, eu descobri que existem ondas eletromagnéticas, simplesmente comparando a matemática das duas equações. Agora vamos continuar aqui, ó. Vamos usar só a nossa primeira equação aqui, ó. Só essa aqui, do campo elétrico, tá vendo? Eu acabei de mostrar para você que o laplaciano do campo elétrico pode ser escrito como a derivada segunda, certo? Então vamos escrever aqui novamente, ó. Isso aqui tudo vai ser a derivada segunda do campo elétrico em uma, sei lá, um x e t. É uma derivada segunda em relação ao espaço, né? Ao x. Isso aqui tudo vai ser igual a o que a gente já tinha escrito lá em cima. Ó. μ0, ε0, derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo. μ0, ε0, derivada segunda do campo elétrico. Agora eu vou colocar aqui de x de t, né? Tudo isso aqui em relação ao tempo. E é uma derivada segunda. Isso aqui é exatamente igual a essa equação de onda aqui, ó. Compara. Essa primeira parte toda aqui é essa primeira parte toda. Essa parte do meio é essa parte do meio. E essa parte aqui é exatamente essa parte aqui. Mas eu estou interessado na velocidade dessa onda que os caras descobriram, que eles chamaram de onda eletromagnética. Se eu quero comparar a velocidade, ó, então isso aqui, por comparação, tem que ser igual a isso aqui. Então, na verdade, ó, eu posso escrever 1 sobre v ao quadrado tem que ser igual, por comparação, a μ0, ε0. Vamos agora isolar essa velocidade ali para ver onde é que a gente vai chegar? Ó, eu vou passar a velocidade ao quadrado para o outro lado. Então, vai ficar 1 é igual a μ0, ε0, que multiplica a velocidade ao quadrado. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse μ0 e ε0 e jogar aqui para o outro lado, dividindo. Então, na verdade, vai ficar como v ao quadrado é igual a 1 sobre μ0, ε0. Para isolar mais ainda, eu vou pegar esse quadrado que está aqui e vou jogar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, na verdade, vamos apagar aqui, ó. Vamos tirar esse quadrado. Vai ficar, então, 1 sobre μ0, ε0, isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Agora, o desafio para você. Procura na internet ou em algum livro qual é o valor de μ0, qual é o valor de ε0. Aí você vai pegar esses dois valores, vai multiplicar eles numa calculadora científica, por exemplo. Aí vai fazer 1 dividido pelo valor que você achou e vai tirar a raiz quadrada. Você vai descobrir a velocidade de uma onda eletromagnética. Qual que é a velocidade de uma onda eletromagnética depois que você faz as contas? Aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa é a velocidade da luz, partindo das equações de Maxwell. Não é só a velocidade da luz, é a velocidade de qualquer onda eletromagnética no vácuo. Veja que mágico você poder deduzir a velocidade da luz a partir de equações aparentemente simples que Maxwell desenvolveu. E é assim que nós físicos trabalhamos usando a matemática. Você utiliza a matemática e compara com as coisas e vai chegando em resultados que existem realmente na natureza. Isso é impressionante. Isso é uma coisa muito legal do ponto de vista da física. Valeu, muito obrigado. Tchau.